Cúpula do Egito, que tenta mediar algum tipo de situação, pelo menos de pausa humanitária, na região da faixa de Gaza, termina como um redundante fracasso, mas com um sentimento quase que uníssono. Uma situação de rejeição ao veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, todas as organizações, ou praticamente todas, pedem a solução de dois estados. Brasil se posiciona e fala que vai convocar uma reunião para segunda ou terça-feira para fazer novamente uma votação pela questão humanitária local. Notícias importantes também relacionadas. Ataque que o Iraque faz, ou membros do Iraque fazem, à base dos Estados Unidos, reforçando a posição do que chama-se Eixo da Resistência, liderado pelos iranianos. E também a gente tem o Biden reforçando que o Hamas só fez o ataque contra Israel naquele momento porque existia uma tentativa de situação de apaziguamento na relação dos países árabes com Israel, citando nominalmente o caso da Arábia Saudita e dos israelenses. E de fato, pessoal, isso é verdade. Para finalizar, vamos falar um pouquinho também sobre os planos futuros para a faixa de Gaza, que, segundo a Bloomberg, mídia super importante, já estão sendo definidos tanto por Israel quanto por Estados Unidos, e também a notícia de que, nesse momento, Israel, pelo menos membros do Likud, que é o principal partido do governo, está mediando uma tentativa de apoio maior para a Ucrânia, visto as posições que a Rússia vem adotando em relação a Israel. Será que, de fato, o pessoal de Israel, depois que acabar com o Hamas na faixa de Gaza, vai voltar suas atenções para a Ucrânia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, eu agradeço demais vocês, tá? Tô no top 3 de melhores educadores, né, influenciadores da educação 2023 e conto muito com o seu voto, tá? Vota lá no PNMBest que eu tô concorrendo para ser o melhor, né, o maior influenciador da educação em 2023. Posso contar com o seu apoio? Vota lá, pessoal, divulga papai, mãe, tio, tia, tal, que acho que vai fazer bastante... Pô, se você gosta do meu trabalho, né, apoia lá que isso é uma recompensa bem legal para mim. Tamo junto? Valeu pelo seu apoio, pessoal. Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve hoje uma cúpula no Cairo, ou seja, no Egito, que é o país vizinho à situação ali na faixa de Gaza, Hamas, Israel e tal, que inclusive já reclamou, junto com a Jordânia, com Abdullah II e o general al-Sisi do Egito, que eles não vão deixar que outros países árabes se responsabilizem por uma eventual crise dos refugiados na Palestina. A gente teve posições nesse sentido também, pessoal, do Kuwait, do próprio Catar, por exemplo, também tecendo reclamações, alegando que a postura israelense hoje de fazer evacuação e continuar realizando os ataques, independente do que o Hamas fez contra Israel, segundo eles, tá? É uma postura de provocar uma limpeza étnica regional, querendo fazer com que aquela região fosse desabitada, seja desabitada, e que os outros países árabes arquem com a responsabilidade de receber os palestinos. O Egito, tentando mostrar para o mundo, ou talvez mediar a situação, convocou uma reunião, que inclusive o Brasil foi convocado, o Lula foi convocado, ele só não foi por conta da questão do quadril, não sei o que lá, e quem foi o Mauro Vieira, o nosso ministro das Relações Exteriores. Eu diria, pessoal, que como toda grande cúpula internacional, ou quase toda, o resultado ele foi um redundante fracasso, no sentido que não teve uma resolução conjunta, ainda mais um tema tão polêmico como a questão envolvendo Israel e os palestinos, mas um sentimento quase que comum, excetuando, claro, os Estados Unidos, que, pasmem, pessoal, foi convidado, não levou um representante oficial muito importante, levou uma representante que nem se manifestou na reunião, mas houve um sentimento quase que comum de rejeição à postura americana no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, ele propôs, junto ao Conselho de Segurança, recentemente, essa semana, né, considerando que hoje é sábado, uma proposta que constava que sim, o Hamas fez um atentado terror, enfim, na região, falava, pessoal, que Israel precisava parar com as suas atitudes na faixa de Gaza e criar, talvez não um cessar-fogo, mas o que o Brasil colocou como uma pausa humanitária para a chegada da ajuda humanitária. A gente teve, pessoal, aprovação desde China até França. Mesmo o Reino Unido, que é um grande aliado de Israel, não se posicionou contrário, se absteve. A Rússia, por exemplo, que está fazendo grandes críticas a Israel, também, e inclusive teve uma proposta sua vetada, também não vetou, se absteve da votação. Os Estados Unidos vetou,
que não tinha nessa documentação, nessa resolução do Conselho de Segurança mediado pelo Brasil, uma proposta de direito de defesa dos israelenses. Lembrando, pessoal, que a ajuda humanitária ela começou a entrar hoje em direção à faixa de Gaza, só que dos 100 caminhões que estavam estacionados na fronteira de Rafah para entrarem na faixa de Gaza, somente 20 puderam entrar, carregando apenas, entre aspas, água, alimentos e medicamento. Ou seja, os combustíveis tão importantes, pessoal, para funcionamento da eletricidade, dos hospitais, etc., não vão poder funcionar. Vocês entendem que a gente está falando, né? De mulheres grávidas, de doentes. E aqui, pessoal, nem do Hamas, tá? Dos palestinos que vivem na faixa de Gaza. Eu reforcei para vocês ontem. O premier da autoridade palestina falou que com a incursão possível que Israel... Possível não, tá? Quando ela acontecer, porque isso já foi falado pelo Ben-Gvir, pelo Smotrich, já foi falado pelo Galan, por exemplo, vários ministros aí israelenses, que a incursão vai acontecer em 3 fases. A invasão, a aniquilação do Hamas e a criação de uma zona de segurança, muito possivelmente uma zona tampão, com área desabitada dentro da faixa de Gaza, para garantir a segurança do espaço israelense, porque existem kibbutz que estão posicionados a menos de 100 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza. Então, essas medidas que Israel vai fazer vão provocar uma crise humanitária e, inclusive, segundo o premier da autoridade palestina, tá? De 10 a 15 mil mortos, além de uma série de refugiados. Até por isso que o Egito convocou essa reunião. Não pensem, tá? Que o Egito ou a Jordânia, quando se posicionam, é porque estão muito preocupados com as questões humanitárias palestinas. E sim porque sabem que uma eventual incursão de Israel vai tentar causar, né, vai promover uma crise dos refugiados, mesmo com a fronteira fechada, que pode acabar, entre aspas, sobrando para os egípcios, para o general al-Sisi. O Brasil, então, pessoal, entrou nesses 20 caminhões, só que, segundo algumas organizações da ONU, precisava de pelo menos 100, só que não 100 naquele momento, 100 caminhões por dia. Por isso que a ONU, ou algumas instituições da ONU, pediram um cessar-fogo e uma ajuda humanitária que garantisse a preservação da dignidade ali da região. Ou seja, somente esses 20 caminhões, entre aspas, não dá para nada. O Brasil foi mais ou menos nesse caminho também, tá? O Mauro Vieira, que estava nessa reunião, ele se posicionou e falou que essa paralisia do Conselho de Segurança da ONU prejudica milhões de habitantes. E quando ele fala paralisia, convenhamos, quem paralisou o Conselho de Segurança foi os Estados Unidos, que foi o único país que votou contra a resolução brasileira e tem poder de veto para vetar a resolução. Falou, inclusive, né, que precisa de uma pausa humanitária e que, lamentavelmente, outra indiretinha para os Estados Unidos, não houve uma aprovação da resolução, convocando uma nova reunião que vai acontecer na segunda ou na terça-feira para votar uma resolução, segundo ele, parecida, mas que de verdade vai ser a mesma, só para dar aquela pressionada nos Estados Unidos. Falou também, pessoal, que precisa, né, ter o fim desse derramamento de sangue e precisa haver uma conscientização coletiva global da necessidade de humanidade nesse momento. Ou seja, em nenhum momento Mauro Vieira ele se referia aos Estados Unidos, mas ele se referiu a todo momento do bloqueio que a ONU fez, da restrição que a ONU fez, de não pensar numa conscientização global que a ONU fez, e o único país que vetou o projeto, a resolução, foi os Estados Unidos. Então, claramente, não só a declaração do Mauro Vieira, mas de outras lideranças, foi em crítica aos Estados Unidos. Por exemplo, o Abdullah II falou, pessoal, que aparentemente, pelas votações, as vidas palestinas importam muito menos do que a vida dos israelenses. O Mahmoud Abbas, que é a liderança da ANP, a Autoridade Nacional Palestina, garantiu, por exemplo, que nesse momento eles não vão embora das terras palestinas, alegando que qualquer tipo de política que Estados Unidos e Israel queiram fazer não vai dar certo, ou seja, os palestinos continuarão na faixa de Gaza. Isso é outra coisa que eu venho chamando para vocês a atenção nos vídeos. O Hamas, acho que todo mundo aqui que assiste, espero eu, tá? Não tá certo nas suas atitudes, vocês concordam comigo, né? Espero que sim, tá? Mas a questão, pessoal, independente de quem tá certo e quem tá errado, é que o sentimento que vai ser desenvolvido na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, em que as tensões estão aumentando, inclusive com algumas mortes de palestinos, lembrando que tanto a Jihad Islâmica quanto o Hamas
já vinha aumentando sua presença na Cisjordânia, mesmo antes do recente ataque do Hamas, a tendência é que aumente ainda mais. Por quê? Porque se os palestinos não veem a solução de 2 estados como possível, é isso que fez o Hamas crescer, por exemplo, ou se formar, lá em 1987. É isso que fez o Hamas tomar o poder em 2007. E aqui eu não estou defendendo, tá? De novo, que o Hamas seja a postura certa. O que eu estou defendendo, ou não defendendo, explicando para vocês, é por que esses grupos estão crescendo bastante, principalmente com declarações do tipo do Smotrich, do Ben-Gvir e de outras lideranças, que não levam em consideração a necessidade dos palestinos, pelo menos segundo os palestinos. Tudo bem, pessoal? Ou seja, eu diria que a reunião que teve uma representante americana um pouco tímida, porque várias críticas foram feitas a ela, foi basicamente para criticar a postura da ONU, leia-se Estados Unidos, e vetar a proposta de ajuda humanitária brasileira. A gente teve também, pessoal, uma notícia importante relacionada ao Eixo da Resistência, que é aquele grupo liderado pelo Irã e que conta com o Houthi do Iêmen, que inclusive tentou atacar Israel, e os mísseis foram interceptados por navios americanos, Bashar al-Assad da Síria, membros do Iraque, do Paquistão, do Afeganistão, Jihad Islâmica, Hamas. O Irã, galera, conseguiu formar como se fosse uma espécie de aliança desses grupos e que prometem estar com gatilho apontado para Israel se Israel continuar com a política que, segundo eles, aniquila os palestinos. Pois é, pessoal, os ataques eles continuam e a gente teve hoje base dos Estados Unidos sendo atacada no Iraque. Inclusive, a Resistência Islâmica, que é um desses grupos xiitas apoiados pelo Irã, assumiram a autoria do ataque. Ou seja, Estados Unidos e Israel, além de todas as complicações, também vão ter que tomar um pouco mais de cuidado com esse eixo da resistência que vem se formando no Oriente Médio. A gente teve também, pessoal, hoje, uma declaração do Biden super importante, alegando, tá, que está bem nítido que o ataque que o Hamas fez foi em uma retaliação à possível, à provável, enfim, iminente parceria que Israel faria com a Arábia Saudita. E, aliás, pessoal, quem acompanha os meus vídeos não precisava nem apoiar, nem escutar o que o Biden estava falando. E eu cantei a letra aqui para vocês, tá? De fato, havia uma negociação em curso em que a Arábia Saudita, talvez o país mais importante do Oriente Médio, geopoliticamente falando, reconheceria o Estado de Israel em troca dos Estados Unidos fornecer tecnologias nucleares para a Arábia Saudita, não para fins militares, mas sim para fins pacíficos, uma espécie de OTAN com os Estados Unidos, ou seja, caso a Arábia Saudita fosse atacada, principalmente pelo Irã, os Estados Unidos teriam obrigatoriedade de defesa e o repasse de tecnologias militares para o governo do Bin Salman, ou seja, para o governo saudita. Com o ataque que aconteceu, eu diria que quase todas as lideranças ali islâmicas, elas adotaram uma postura de mais resistência a essa postura israelense. E a Arábia Saudita foi um desses países. Hoje sai uma notícia que nem Israel, nem Estados Unidos conseguem comprovar o repasse ou a interferência direta do Irã no conflito, mas é muito provável, né, o dia para falar 100% de certeza não há, porque não tem como provar, mas que o Irã ele possa talvez não ter mandado o Hamas fazer o atentado, mas pelo menos financiado ou influenciado bastante, porque assim, agrada demais o Irã que a Arábia Saudita não se alie a Israel. Lembrando que o Irã conseguiu mediar uma situação, pelo menos, de voltar a ter relações bilaterais com a Arábia Saudita com mediação da China, tá? Então o Biden meio que assim falou óbvio, mas confirmou que de fato, né, é o sentimento que esse ataque aconteceu muito porque alguns países voltaram a normalizar as relações com Israel, como por exemplo o Bahrein, o Marrocos e agora mesmo, né, possivelmente a Arábia Saudita. Então foi uma tentativa de criar novas animosidades. E querendo ou não, pessoal, deu certo entre aspas. A gente teve, por exemplo, o Erdogan alegando que Israel tem que parar nesse momento de atacar a região da faixa de Gaza, porque isso está equivalendo a um genocídio, e que, inclusive, a segurança não pode ser traçada com ataques a hospitais e escolas. A gente teve declarações da própria Turquia, inclusive, reclamando que, nesse momento, o Ocidente ele está ficando em silêncio em relação aos ataques que Israel vem praticando a escolas, hospitais e por aí vai, enquanto, né, não ficou em silêncio em relação aos ataques do Hamas.
É claro, pessoal, que também a gente tem que entender que o Hamas ele utiliza da questão dos escudos humanos. O Hamas ele se utiliza dos túneis subterrâneos e grande parte dos seus armamentos e das suas principais lideranças estão estabelecidas em escolas, hospitais e por aí vai, porque aí quando Israel faz o ataque, provoca uma série de baixas civis, e é justamente isso que o Hamas quer, provocar um levante do mundo islâmico contra a atuação de Israel. Tá? Então, uma guerra muito complexa, um contexto muito complexo. Por isso que aquelas 3 fases, né, que o Galão falou, de invasão, aniquilação e criação de uma zona segura, uma zona tampão para a proteção de Israel, vai demorar bastante, segundo palavras de Israel. E para finalizar, pessoal, a gente teve também uma notícia importante ligada aos planos futuros de Gaza para, aos planos futuros de Estados Unidos e Israel para Gaza. Isso foi anunciado pela Bloomberg, que é uma mídia super importante, inclusive ocidental. Segundo a Bloomberg, tanto Biden quanto Benjamin Netanyahu já começaram a mediar a situação de como vai ser o futuro de Gaza depois da aniquilação do Hamas. Segundo a Bloomberg, a gente teve uma proposta feita pelo Biden para que a ANP, liderada pelo Mahmoud Abbas, passe a liderar não só a Cisjordânia, ou pelo menos algumas áreas da Cisjordânia, mas também liderar a faixa de Gaza. Segundo a Bloomberg, o Benjamin Netanyahu rejeitou essa proposta, alegando que, nesse momento, a ANP ela está adotando uma postura, talvez não tão belicista quanto o Hamas, claro, né? Mas uma postura mais radical em favorável, né? Ou mais favorável ao Hamas. Ou seja, segundo Benjamin Netanyahu, seria necessário fazer uma outra mediação com outros países árabes para criar um governo alternativo quando Israel deixar a faixa de Gaza. Lembrando que Israel já falou que a faixa de Gaza vai reduzir, vai ter a criação de uma zona tampão no futuro e vai aniquilar o Hamas. Lembrando que, segundo Israel, os reféns, os civis que eles estão, não serão prioridade. Claro que eles não vão fazer segundo eles, tá? Vão fazer um enfim, lá. Mas o que eles vão fazer é, primeiro, aniquilar o Hamas, independente das consequências civis palestinas que possam vir a acontecer. Até dos reféns israelenses que estão ali estabelecidos, segundo o governo israelense, tá? Segundo, então, Benjamin Netanyahu, falado pela Bloomberg, o que eles querem é algum tipo de acordo entre os países árabes para o governo da faixa de Gaza. Será que seria algo parecido com o que aconteceu desde o final da Guerra da Formação de Israel, em 1948, até 67, Guerra dos 6 Dias, que é quando, de fato, Israel domina a faixa de Gaza, que a faixa de Gaza ficou sob domínio do Egito? Pode ser, galera. Não deixou, assim, informações mais explícitas, mas pelo menos isso é que a Bloomberg coloca. Ou seja, eles vão tentar formar uma coalizão de países árabes para também liderar a faixa de Gaza. Lembrando, pessoal, que se as tensões continuarem, deverão fazer isso também na Cisjordânia, porque as tensões também estão aumentando naquelas posições. Além disso, a gente teve também uma notícia que hoje membros do Likud anunciaram, pessoal, que assim que Israel conseguir acabar com o Hamas, eles vão aumentar suas posições, aumentar o seu financiamento para a Ucrânia. Lembrando que isso muda completamente o contexto geopolítico internacional, porque Israel, por mais que tenha feito pequenas ajudas à Ucrânia, nunca fez o destacamento ali de sistema de defesa antiaérea, tecnologias militares mais avançadas, porque existe quase como se fosse uma espécie de não mexa comigo que eu não mexo com você, né? Como assim, professor? A gente sabe que a Síria hoje, de Bashar al-Assad, tem tensões muito grandes com Israel. Dominam, por exemplo, ou disputam as áreas das colinas do Golã, nascente do Rio Jordão, que foi dominada por Israel na Guerra dos 6 Dias. E hoje, a Síria funciona como um entreposto para o Irã destacar tanto armamentos como também militares ou militantes, enfim, né, que vão lutar contra Israel nos aeroportos, posições civis e tal. Então é comum surgirem notícias que Israel está atacando a Síria, Israel está fazendo, enfim, na Síria. Poxa, professor, mas Bashar al-Assad não é aliado do Putin? Por que o Putin, então, não protege a Síria? Porque Israel não se indispõe com a Rússia. Ou seja, fica assim, ó, eu, Rússia, não vou defender a Síria se você, Israel, não mandar também grandes armamentos para a Ucrânia. Mas a Rússia, assim que começou o conflito, lembrando que a Rússia está se aliando bastante ao Irã, eu diria que nos 3 últimos anos, pelo menos, fez uma proposta no Conselho de Segurança da ONU, essa sim que foi vetada por alguns países, tá?
que condenava as ações de Israel, não falava que o Hamas era um grupo terror, tararã, e pedia para que Israel cessasse os ataques naquele momento, inclusive colocando medidas de censura contra o Estado israelense. Israel ficou pé da vida com isso, e alguns membros do Likud estão anunciando que mais armas poderão ser destacadas para a Ucrânia, já que a Rússia está adotando uma postura totalmente contra Israel. Quer dizer, então, que nesse momento Israel vai ajudar os ucranianos? Não. Israel tem mais preocupações no momento, e lembrando que uma coisa é que membros do Likud falam, outra coisa é o que o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro do partido Likud, fala, que são coisas bem diferentes. Lembrando que também o primeiro-ministro, ele é eleito em conjunto com outros partidos. É um sistema parlamentarista. Então, membros do Likud não significam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Será, pessoal, que Israel gostaria de se indispor com a Rússia nesse momento, sabendo que a Rússia é aliada do Irã, da Síria, querendo ou não, pessoal, tem algumas ligações escusas também com outras organizações, como, por exemplo, indiretamente, Hezbollah, Hamas, etc. Penso eu, tá? Que vai ficar mais na postura do não mexa comigo que eu não mexo com você. Ou seja, nenhum dos dois vai fazer grandes interferências. E você, Gary, o que você pensa? Israel vai, de fato, se voltar em favor aos ucranianos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.